Olá pessoal, nesse último passo aqui da nossa prática de AM434 Cartografia Digital sobre controle de qualidade cartográfica, onde a gente está avaliando aí a acurácia posicional de produtos aí de aerolevantamento usando o VANT, né, que vai ser a ortofoto e o MDS, a gente passa para a última etapa aqui, onde a gente vai avaliar a acurácia posicional no GeoPEC. Então a gente vai precisar seguir os passos aqui de criar um projeto no GeoPEC, de fazer a leitura do arquivo de entrada no GeoPEC e depois fazer o processamento usando o padrão aí do decreto 89.817 junto com a ITSEC-DG puro. Então o que é esse puro aí? Só analisar mesmo esses dados de acordo com o que pede o decreto. O GeoPEC tem uma metodologia lá, que é o padrão dela, que é o padrão dele, que faz análise usando testes de tendência, entre outros fatores ali que ele coloca junto, mas aqui a gente vai focar só o que pede o decreto 89.817 junto com a metodologia da ITSEC-DG aqui para avaliação dos dados, ok? Depois a gente vai gerar um relatório do processamento e analisar aí o resultado. Bom pessoal, com o arquivo de entrada que a gente já fez no vídeo anterior, a gente vai usar agora o GeoPEC. Então, com o GeoPEC instalado aí, você vai executar. Bom pessoal, o GeoPEC, quando você pede para executar ele já executa em modo de administrador. No vídeo aqui, o software que grava minha tela, ele não grava essa parte, né? Ele dá um bug. Então aqui eu já estou com a tela do GeoPEC já aberta já. Se no seu caso não pedir para executar como administrador, é bom você clicar com o botão direito em cima do ícone lá e pedir para executar como administrador, senão pode dar alguns erros aqui na hora de execução. Bom, o GeoPEC vai ter aqui esses menus, né? O arquivo que você vai criar novo, abrir, salvar projetos, exportar dados, entrada de dados que pode ser feita manualmente aqui nessas duas opções, né? Para o decreto, para a ITSEC-DG e para o INCA, que ele vai entrar com coordenadas aqui nos dados. Já a NBR vai pedir a entrada de distâncias homólogas e tem também a opção de importar dados de um arquivo, que é o que a gente vai utilizar. Na outra aba aqui vai ter a parte de acurácia posicional, onde tem os três padrões aí que o GeoPEC aplica, né, que pode ser o decreto, a NBR 373, dispersão topográfica, e o INCRA lá, a norma de execução 2 de 2018, né, que habilita aí o uso de aerolevantamento para georreferenciamento. E também tem as opções de processamento aqui para você configurar. Depois tem um menu também sobre tamanho amostral, que tem aqui algumas definições e o uso de algumas normas para tamanho amostral. A parte de relatório, para gerar os relatórios de processamento, de resultado, e também tem um menu de ajuda aqui. Okay? Bom, a gente vai começar criando um novo projeto. Esse novo projeto aqui, o GeoPEC, como que funciona? Como ele cria um projeto aqui, você vai escolher uma pasta e ele vai usar essa pasta aqui para salvar os dados do GeoPEC. Os nomes vão ser todos padronizados. Então, você só basta entrar na pasta e clicar em salvar, não precisa alterar nada aqui. Então, vou vir aqui na minha prática 12, a gente tem já a pasta GeoPEC que a gente criou aí no vídeo anterior. Eu vou entrar dentro dela, só entrei dentro dela e clico em salvar. Então, ele falou aqui que salvou o projeto aqui na pasta, vou dar OK. Só para mostrar para vocês, dentro da pasta do GeoPEC, eu tenho aqui os arquivos que já foram criados agora. Beleza? Então agora o próximo passo é a gente fazer a entrada de dados. Eu vou fazer a entrada de dados importando dados de um arquivo, que a gente já fez também a montagem desse arquivo no vídeo passado. Então vamos mostrar aqui onde está o local do arquivo, né? Vou informar para o software que é a entrada 20 pontos. Eu estou usando um arquivo que é de coordenadas. O caractere separador do campo é o tab, ok? E a estrutura nossa é id, teste, ref, ok? Então aqui tem a estrutura do arquivo para me escolher. A primeira opção é id, descrição, coordenadas de teste, referência. O meu aqui não tem descrição, então vou escolher a segunda opção aqui, que tem id, teste e referência.
Então, depois disso, eu vou clicar em importar. Se aparecer essa mensagem aqui, é porque foi importado os pontos com sucesso. Se aparecer uma mensagem de erro, é porque deu algum problema. Ok? Então, vou dar OK aqui. Sempre depois que importou os dados, ou se der algum erro, é importante você vir aqui, ó, entrada de dados, e vir aqui em decreto, que é a entrada manual, que você vai conseguir visualizar os seus pontos de checagem. Ok? Caso alguém deu algum erro aqui, é porque o arquivo de entrada não está consistente com aquela estrutura que a gente montou. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar aqui para apagar os restos de dados que foram lidos aqui. Então, ele vai entender algum tipo de dado e vai colocar uma linha, duas, alguma coisa assim. Então, você vai ter que vir aqui, selecionar e deletar, ou então deletar tudo aqui nesse X, ok? Então, com a tabela limpa aqui, você pode fazer já a leitura do arquivo corrigido novamente. Aqui tem como você adicionar mais pontos manualmente. Tem como você pegar todos esses pontos que foram adicionados aqui e salvar, gerar um arquivo de entrada de novo. Isso é comum quando a gente importa alguns dados, digita alguns manualmente, okay? E aí a gente quer gerar um novo arquivo de entrada aqui de novo. Então, aqui está tudo ok, né, desses meus dados. Agora eu vou vir para a acurácia posicional, que é o que eu estou querendo fazer. Processar aqui a acurácia planimétrica e altimétrica desses dados aqui. Primeira coisa, pessoal, a gente vai vir aqui em opções, acurácia posicional, opções, onde eu vou configurar as opções de processamento aqui, que eu quero considerar aqui, ó, nessa aba aqui de acurácia posicional, como que vai ser a análise da acurácia. Se eu vou considerar apenas as condições do decreto ou da NBR, se eu vou considerar a junção das condições do decreto junto com o teste de tendência, que é uma metodologia que o GeoPEC usa, ou se eu vou considerar a junção de precisão aqui com teste quadrado e com teste de tendência, que era a metodologia de outra autor aqui. Então, eu quero considerar o decreto 89.817 puro, usando a metodologia da ETCQDG, só a classificação dele mesmo. Então, vou marcar essa opção. As outras abas aqui, pessoal, são quando a gente faz as análises estatísticas, né, de outlier, teste de tendência, teste de normalidade, okay? Teste quadrado. Aqui é o processamento do decreto 89.817. O GeoPEC, ele tem a configuração padrão dele de usar a metodologia da ETCQDG, né, onde a gente vai usar resultante posicional, vai aplicar o RMS e esse RMS populacional, dividido por N. Okay? Tem como você mudar aqui a estrutura de processamento do decreto, de acordo aqui com algumas opções. Mas aqui a gente vai usar a metodologia da ETCQDG e a gente vai considerar apenas essas condições do decreto. Okay? Então pode clicar em aplicar e o próximo passo a gente vai vir aqui, ó, acurácia posicional, decreto, planimetria. Primeira coisa que ele vai te pedir aqui vai ser a escala de teste. Eu vou colocar aqui a escala de 1 para 2000, que é o padrão aqui mesmo para produtos de aerolevantamento com drone. Entretanto, se o seu levantamento foi bem realizado, você teve um cuidado no processamento, ele pode chegar aí a escala de 1 para 1000. Okay? Então, vou deixar aqui 1 para 2000, que a gente já sabe que aquele aerolevantamento foi mais uma demonstração, teve muito cuidado. A área de estudo aqui, pessoal, o GeoPEC solicita para fazer as outras análises aqui, que é o padrão dele. Okay? Então, vou colocar qualquer área de estudo aqui que não tem problema, por exemplo, 5 km². E agora é só clicar em calcular. Quando a gente clica em calcular, ele vai entender aqui que eu tenho 20 pontos no total, não tem nenhum excluído do cálculo. Okay? Aqui vai ter as análises que o GeoPEC faz. Aqui nesse primeiro quadro aqui à esquerda vai ter as estatísticas descritivas, né, para componente X, Y e 2D, que seria o oeste, norte e o posicional. Então, só para a gente analisar os nossos dados aqui, ó, eu tenho aqui 20 pontos, uma média posicional aqui resultante de 0,42 metros, o RMS de 0,46, né, valor máximo de 0,77 centímetros,
0,77 metros, né? E o mínimo de 0,14. Aqui do lado tem outra tabela que vai ter cada ponto de checagem com as suas discrepâncias, x, y, z e o azimuth desse vetor de discrepância aí planimétrico, ok? Aqui, pessoal, tem a opção ainda de você excluir algum ponto do processamento, ok? Então, normalmente a gente faz essa análise quando a gente está fazendo detecção de outlier, alguma coisa assim, a gente usa essa questão aqui, beleza? Bom, já de cara aqui, já vai aparecer aqui resumo dos resultados, está falando que é classe B, ele até coloca aqui, ó, classificação do decreto, classe B na escala de 1 para 2000, ok? Metodologia DTCQDG. Então vamos ver como que foi feita essa classificação. A gente vai vir aqui na aba decreto 89.817. Nessa aba aqui ela vai ter primeiro os padrões do decreto, né? Vai ter aqui a classe do decreto original, A, B e C. Depois aqui da ETCQDG que usa o PEC-PCD, né? A, B, C e D. Depois vai ter duas colunas aqui, que é o PEC e o EP em milímetro, do jeito que a norma coloca, né? Então, para a classe A do PEC-PCD vai ser 0,28 milímetros e o EP 0,17. Na classe B o PEC 0,5, o EP 0,3, na classe C 0,8, o EP 0,5 e na classe D o PEC 1 e o EP 0,6. Depois as outras duas colunas vão ser esses valores aqui multiplicados pelo denominador da escala que você está trabalhando. Então aqui já vai ter os valores já em metro. Okay? Então o que a classificação, que é a outra tabela, o que mostra aqui? Ó? Ele vai aplicar as duas condições que a gente tem para analisar o decreto, né? Que é 90% dessas discrepâncias aqui, ó, 90% dos pontos aqui tem que apresentar discrepância resultante menor ou igual ao valor do PEC, ok? Para a classe que a gente está querendo testar. E junto disso, o RMS da nossa amostra de discrepância resultante, né, tem que ser menor ou igual ao EP da classe que a gente está testando. Então aqui ele vai ter, ó, tabela aqui, a porcentagem de discrepância menor ou igual ao PEC, ok? Então para a classe A do PEC-PCD, ó, só 80% desses dados foram menor que a tolerância de 0,56, ok? Então ele não chega no nível de 90%. O RMS era 0,46 e a tolerância era 0,34, então não atende, o RMS não é menor ou igual ao EP. Okay? Então falhou aqui, ele é reprovado. Se pelo menos uma falhar, ele já é reprovado. Para a classe B da ETCQDG, né, do PEC-PCD, eu vou ter aqui, ó, 100% dessas minhas discrepâncias é menor que a tolerância do PEC, que é igual a 1. Então você pode ver aqui que o valor máximo de discrepância foi 0,77, que é menor que 1, então 100%. E o RMS é 0,46, é menor que o EP da classe B ali, do PEC-PCD, que é 0,6. Então ele passou e ele vai ser aprovado. Consequentemente, para as outras classes que a tolerância é maior, ele vai ser aprovado também. Então o JPEG pega aqui a classe que ele foi aprovado, né, a maior classe aqui, e vai usar esse fator aqui como resultado, que vai ser a classe B. Beleza? Então é basicamente esse processo de classificação aqui que o software faz, e aí a gente pode, terminando aqui, ó, fazer um relatório. Você vai aqui em relatório, decreto, ele vai te pedir lá o produto analisado, colocando aqui ortofoto, colocar entre parênteses Vant, né? O local aqui, vou pôr o FV, responsável vai ser a disciplina 434, a data, vou colocar aqui outubro de 2021. Eu vou pedir o relatório simplificado, que ele vai ter só a classificação do decreto completo e ia ter as outras análises estatísticas que a gente não está tratando aqui na disciplina, que a gente vai focar muito nisso aqui na disciplina optativa, que é a M436, okay? Que eu convido todos a participarem dela aí. Então, eu só processei o decreto aqui planimétrico, então ele só vai habilitar esse relatório aqui para mim. Eu vou clicar em gerar relatório.
ele já vai pegar a pasta lá do projeto, que é o GeoPack, e eu vou salvar aqui, ó, relatório planimetria. Vou clicar em salvar. Ele já vai abrir aqui para mim, viu, pessoal? Alguns computadores costumam dar erro na hora de abrir o arquivo. Então você pode dar OK, você pode vir lá na pasta dos seus dados, né, que ele vai estar salvo já. Então é só você executar ele, esse cara aqui. Eu até sugiro você salvar ele como RTF, meu eu salvei .doc ali, mas eu sugiro você executar ele aqui com o WordPad, que é o que eu estou usando aqui, ok? Então vai aparecer dessa forma os dados do produto que você inseriu e depois vai vir a classificação. O padrão utilizado vai ser o decreto, análise planimétrica, a metodologia da ETCQDG. O produto aqui, ele vai pegar o nome e vai falar assim, ó, foi classificado com PEC PCD classe B na escala de 1 para 2000, de acordo com um decreto tal que regulamenta as normas de cartografias brasileiras, aliada à tolerância aí da ETCQDG. Ele vai colocar que foram 20 pontos de checagem utilizados que obteve um RMS de 0,46 metros. Okay? Então é esse o relatório que ele gera aqui para a gente. Bom, depois que gerou o relatório, eu vou fechar aqui, vou voltar no GeoPack. Eu vou fazer a análise agora da acurácia posicional altimétrica. Então vou vir aqui em decreto, altimetria. E aqui a gente vai escolher aqui distância de curva de nível, né? Que ele calcula o PEC e o EP, que é as duas tolerâncias do decreto, em relação a essa aqui distância. Então a equidistância de curva de nível para a escala de 1 para 2000 é 1 metro, né? Então na escala de 1 para 1000 e 1 para 2000 normalmente se utiliza na cartografia equidistância de curva de nível de 1 metro. Okay? Então vou clicar aqui na equidistância de 1 metro e vou clicar em calcular. Você pode ver aqui que ele já dá as estatísticas descritivas. Ó, tive uma média de 70 centímetros, em torno de 70 centímetros, um RMS de 78 centímetros, valor máximo de 1,36 metros e o mínimo de 0,16 metros. Okay? Tenho aqui as discrepâncias para cada um. E aqui, pessoal, ele já está me dando aqui que o decreto não teve classificação para 1 metro aqui de equidistância. Vamos ver aqui na aba decreto. Você pode ver aqui que ele vai ter os padrões, né? Para 1 metro aqui, ó, a tolerância do PEC PCD classe A seria 0,27 PEC e 0,16 metro EP. O RMS é 0,78, não atende o EP de 0,16. Se eu for ver na classe D, o EP é 0,5, não atende também o RMS de 0,78, então vai falhar em tudo, ok? Então ele vai ser reprovado. Você pode vir também aqui, pessoal, se você quiser analisar isso tanto na planimetria quanto na altimetria, tem aqui a aba de tendência, que ele vai ter aqui gráficos que você pode visualizar aí como que está suas discrepâncias, né? No caso aqui você pode ver que as discrepâncias estão todas positivas, né? Normalmente na altimetria a gente tende, se o produto estiver legal, ter discrepâncias positivas e negativas, né? Então aqui é uma coisa que a gente pode até analisar a questão da tendência dos dados. Ele está com um efeito sistemático aqui, que essas análises a gente vai ver lá na disciplina optativa. Bom, vou fechar aqui e voltando aqui, ó, ele não teve classificação. Eu vou testar. O que eu faço? Eu posso testar a ultra equidistância. Vou testar a equidistância de 2 metros, ok? Que seria compatível com a escala de 1 para 5.000. Então vou clicar em calcular e aqui você pode ver que ele já classificou na classe C. Ó. Por quê? 95% desses pontos de checagem apresentaram discrepância menor ou igual ao PEC, que é 1,2, ok? Para a classe C aqui da ETCQDG. Já o EP, que era 0,8, né? Então o RMS atendeu, 0,78 é menor ou igual a 0,8. Então passou nas duas condições, ele vai ser aprovado. Então a gente tem aqui o resumo do resultado, que ele seria ele, classe C
para equidistância de 2 metros, beleza? Bom, pessoal, então você pode ver aí que o produto ele foi classificado para 1:2000, planimetria, mas o modelo ficou bem ruim, né? Então, se a gente quer usar uma avaliação e fazer um relatório único de planimetria e altimetria, é interessante a gente ter essa homogeneização da escala. Então, vou voltar aqui para equidistância de 1 metro, mandar calcular, que ele vai dar sem classificação. O último resultado que eu processei é que o software vai gravar para gerar o relatório. Então, vou vir aqui em relatório, decreto, ele já pega aqui todos os meus dados que eu já tinha feito o primeiro relatório. Eu vou colocar aqui ortofoto mais MDS, ok? E vou pedir aqui também para juntar tanto a planimetria quanto a altimetria e vou pedir para gerar o relatório. Eu vou pegar esse mesmo nome aqui, relatório planimetria, e vou colocar aqui planimetria e altimetria. E agora, pessoal, vou pedir para salvar em RTF aqui, WordPad, beleza? Clicar em salvar. Ele já abre aqui também, do mesmo esquema. Vai ter a classificação da planimetria, que a gente já viu, e da altimetria ele vai colocar lá, foi classificado como PEC PCD sem classificação, ok? Então, ele fala que foi sem classificação na equidistância de 1 metro. Então, eu sei aqui que a minha ortoimagem que ela tem classe B para 2000, apesar da gente ter visto várias inconsistências visuais ali em determinadas áreas, né? E a gente tem aí o modelo não classificado. Então, possivelmente tem a ver aí com a falta de qualidade desse produto, beleza, pessoal? Então, isso aqui é a análise que a gente faz aí usando o decreto, puramente o que pede o decreto, né? É lógico aqui que a gente tem outras análises que o GeoPEC utiliza, testes de normalidade, teste de tendência, detecção de outlier, padrão de distribuição espacial da amostra, para a gente não ficar uma coisa subjetiva, né? Tá bem distribuído, não tá? Então vou aplicar uma estatística em cima. A questão do tamanho amostral aqui também que a gente utiliza. Então, tem vários outros assuntos interessantes aqui dentro de controle de qualidade e que a gente tem essa disciplina optativa aqui no curso que é super importante vocês fazerem, ok? Então, fica aqui o convite e a gente termina aqui a nossa prática de controle de qualidade agora.